a dos olhos. A gente está com o olho bem aberto, né? Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volveis sempre para o céu, o olhai e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu coração, que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa de vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Bom, vamos parar aqui, é bem grande, e eu acho que já falou muito, né, sobre... A gente sempre quer a cura, né, a gente busca essa cura, e a gente não entende que as situações que a gente se encontram, elas vêm como cura. Porque através daquela dor, a gente desperta, a gente muda momentos da nossa vida, a gente muda uma vida toda. Às vezes de uma doença, numa determinada situação de aperto, de desespero, de reflexão, né? Porque esses momentos nos trazem reflexão. E aí a gente não sabe pedir, a gente não sabe aceitar quando a gente pede e a gente recebe de forma diferente, porque a gente quer a cura. Mas qual é a cura? A gente nem sabe que aquela doença está sendo a nossa cura, né? A gente acha que a cura é ter o corpo são, mas a gente aqui já sabe que não é bem assim, né? Que primeiro, quem tem que ficar são? A alma, nós mesmos. Nós temos que nos depurar. O corpo é a consequência de tudo que eu tiver dentro de mim, do meu pensamento. Então, nossa aula é bem sobre essas coisas todas, nosso curso todo. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente poder entrar nela, porque vai ser bem legal hoje. Senhor Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, mentora, Espírito de luz que nos traz tantos ensinamentos, pedimos que possamos estar conectados com a força cósmica, conectados com essa espiritualidade que aqui se encontra, abrindo nossos campos mentais para melhor compreender, para aceitar, para transformar nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade. Fica conosco até o fim dessa aula, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós continuamos no primeiro capítulo, estamos no processo... Qual é a parte agora, Dani? Religioso e legislativo. O nome é chato, assim, você olha assim, legislativo, não me venha com essa, né? A gente não quer mais saber de nada disso. Mas é necessário. Tudo na Joana é necessário. Tá difícil? Tá difícil. Tá funcionando? Ué, tá apontando. Foi, passou. Ah, foi muito. Muito, é. Aí. Opa. Eu acho que é ele. Sou eu? Quem é que tá fazendo? Decidam, né? Então, a gente vai falar sobre esse capítulo, vamos dar uma pincelada, né? Para a gente poder, como eu falei na outra aula, construir a base. É isso que ela está trazendo para a gente, para que a gente entenda o ser que nós estamos nos tornando, por que temos certos sentimentos dentro de nós, porque ainda há tantas coisas que a gente não compreende, por que eu tenho essa sensação, por que às vezes eu sinto dessa forma, que agressividade é essa que vive dentro de mim e eu não entendo. Então, é por isso que é importante a gente entender, sim, o homem primata, a formação do pensamento, porque é através disso que a gente vai entender sintomas que temos, por quê, e aí a gente vai transformar lá na frente tudo isso.
Joana, ela sabe o que faz, né? Não é a gente que vai lá, vamos tentar fazer alguma coisa e a gente vai fazendo 1000 coisas juntas. Não, ela está estruturando a nossa mente para que a gente vá fundo, porque ela é profunda, né? Então, esse processo religioso e legislativo, ela traz a base, né? Na aula passada foi essa base também. O primeiro sentimento religioso defluente do medo. Naquela época, o medo comandava, né? A gente falou sobre isso. Era a lei do mais forte. A lei natural, a da sobrevivência do espécime mais forte. Que isso se estabeleceu fortemente dentro da nossa mente. No nosso self. Isso está lá. A gente vai falar do self um pouco mais à frente. Então, é por isso que eu não vou explicar agora, para que a gente possa construir. Então, isso está dentro de nós. Não tem como negar. Essa lei é uma lei natural. Nós sabemos que nós fomos criados, né, simples e ignorantes, estamos num processo evolutivo, esse processo vem lá das primeiras eras, a gente passou por todos os reinos, e aí começa a construir uma consciência nessa parte, na era primata, né, na hominal, né, que a gente entra. E aí, todas essas vivências que nós vamos ter, todas essas experiências que nós vamos viver nessa época, vão influenciar até hoje a gente. E aí, essa do medo, por isso a gente ainda tem que trabalhar o medo e se desvencilhar de todo esse passado, construindo um novo futuro. Como é que eu faço isso? Conscientizando a minha mente, me conscientizando, me libertando. E eu só me liberto quando eu compreendo, quando eu aceito, quando eu entendo quem eu sou. Primeiro, aí vem toda uma constituição que era necessário para essa evolução, porque nós já sabemos que nada é à toa. Então, se vai vir as dores, vão vir coisas que a gente não consegue entender hoje em dia, eram necessárias para que a gente pudesse evoluir. Que vem os primeiros deuses, uma forma de religião que eles viviam naquela época, né? Entidades espirituais grosseiras que vampirizavam o sangue das vítimas ou compraziam-se, pois necessitavam dessa energia. É interessante a gente ver isso, que eu estava até falando com a Dani, pega aí para mim. Tem esse livro, Missionários da Luz, do André Luiz, que numa determinada parte eles vão resgatar um espírito, né, um irmão que se suicidou, e aí eles vão em busca dele. E esse irmão, ele está perdido, e o André e o mentor dele vão em busca dele, e o mentor, eu sei onde a gente vai encontrar ele. Aí que o André vê, leva um susto, como assim, num açougue, um matadouro? Aí ele fala assim, vamos lá, André. Aí quando ele entra, ele fala assim, foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Eu jamais podia imaginar, só que ele é bem claro, né? Naquele momento, né? Até então, foi uma das piores cenas que ele já tinha visto no mundo espiritual. Ele vê aqueles corpos de animais, né? Que ali é um matadouro, o sangue no chão e diversos espíritos se comprazendo no chão, no sangue. Porque a gente sabe que no sangue, no momento do desencarne, ainda há no sangue o fluido vital. E esses espíritos que ainda são muito ligados à matéria, à carne, ainda não fizeram esse desapego, eles necessitam disso. Eles precisam desse fluido. Está aí esses primeiros deuses. Mais à frente a gente vai ver que esses deuses nada mais eram que espíritos primitivos ainda, que também necessitavam desses fluidos vitais, e aí faziam com que a mediunidade já vinha vindo, e aí eles intuíam aqueles seres que estavam ali, que fizessem esse tipo de coisa, para que eles... E isso fazia parte da evolução. Não foi nada errado, que coisa horrorosa. Não, era necessário. Era um aprendizado, até porque era necessário. Como a gente está falando, foi uma evolução. Foi aos poucos. As coisas foram acontecendo para que a gente pudesse chegar até hoje aqui e ir à frente. É muito legal esse livro, não deixem de ler. Eu falo muito do André Luiz, já li diversos livros de André Luiz. Ele tem uma fonte de mediunidade, de aprendizado, né? Sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual. Ele trouxe toda essa coisa. E eu falei para a Dani, eu fui procurar exatamente essa passagem que eu estava estudando, e aí eu caí numa parte que ele estava falando sobre as doenças, como a mente influencia no nosso corpo, totalmente. Então, quer dizer, ele está trazendo também tudo que a Joana está trazendo. Então, vale muito a leitura, e os cursos do André Luiz são muito bons. Aí aparece aqui os paleontólogos, homens de Neandertal. O que os paleontólogos, os estudiosos, eles já
achavam que os homens de Neandertal já tinham uma conduta religiosa, eles já conviviam ali, já tinham alguma formação religiosa, eles tinham alguma coisa que eles faziam ali que já era voltado para o religioso, né? Uma busca, né? de uma ajuda, de uma espiritualidade, porque a gente sabe que tinha mediunidade, mesmo eles não entendendo o que era, eles eram influenciados a isso, porque era Deus empurrando para frente, não tinha jeito. Tem uma parte no livro que a gente não colocou no slide, pode passar, Dani. Peraí. O psiquismo captou as fórmulas mais compatíveis para a submissão e convivência menos agressiva. Quer dizer, através dessa coisa, dessa mediunidade, vinham para eles o direcionamento que eles tinham que ter para que eles pudessem evoluir em sociedade, evoluir mentalmente. E aí também tem a chegada de espíritos de luz, de outros planos, né, de outros que a gente falou sobre capela, que vêm para cá para dar aquela empurrada mesmo neles. Eram espíritos que eram mais avançados moralmente, mas que tinham... moralmente não. Eles eram mais avançados intelectualmente, precisavam só melhorar a parte moral. E aí eles vêm para cá, que a gente já até falou sobre eles, muito interessante também a leitura. Eu falo muito de livro, porque eu já li vários, eu sei como isso enriquece a gente, e é importante a gente ter. Com a herança evolutiva, exatamente o que a gente está falando, ó, a repetição das formas surgiram, e os rituais religiosos ainda praticados nos dias de hoje. Com a herança evolutiva e a repetição das formas, surgiram os rituais religiosos, ainda praticados nos dias de hoje. Herança evolutiva é igual a herança da família. A gente repete sem saber. Porque fulano vive, é igualzinho a mãe. Ela tem a mesma história do pai, do tio, do avô. Então, olha, não entendo aquela família. É só a desgraça, sempre, toda. Porque você vai vivendo um processo, você nasce e já te dizem, olha, a vida é difícil. Você vai ser desgraçado, porque sua mãe foi, sua avó foi, seu tio foi. Então, a vida vai ser... A vida não é fácil, se prepara, se fortalece, porque é tudo difícil, a lei do mais forte, onda dos espertos. Aí você vai crescendo como? Condicionado a isso. E aí, isso é uma herança familiar, como aqui ele está falando da herança evolutiva que nós temos. Tudo que a gente vai vivendo, vai passando para frente, é herança do que a gente viveu anteriormente. E aqui a gente vê que, quando eles falam que ainda é praticado nos dias de hoje, é porque a gente sabe que, atualmente, ainda existem religiões que utilizam dessa prática. Exatamente. Ainda necessitam de sacrifícios de animais, né? Ainda regendo essas religiões, se é que se pode dizer assim, esses espíritos ainda, através da mediunidade, fazem com que as pessoas que acreditam nessas religiões pratiquem esses atos que eram praticados nessa época. Então, a herança ela continua até hoje. De acordo com o grau evolutivo de cada um, permanece lá nessa mesma necessidade de estar praticando, para estar acreditando que, através daquilo ali, está fazendo o bem. Né? Muitas vezes há uma negociação entre o espírito que está pedindo para que se pratique isso, né? Em troca de algum benefício para quem está praticando. Quer dizer, isso a gente vê desde aquela época até os dias de hoje. São necessidades, né? Necessidades de cada um, como nós já sabemos, e já sabemos respeitar a escolha de cada um vai viver aquilo que for necessário, sem julgamento, sem dizer o que é certo e o que é errado, porque não existe o certo e errado, existe o caminho que eu preciso seguir, e eu vou seguir. O medo impôs respeito tribal, divisão da caça, preservação do clã e constituição da família. Quer dizer, o medo ele trouxe também uma constituição ali, uma organização, né? Porque aí teve o líder, aquele que sabia comandar. O que manda e o resto obedece. Precisava disso. A história do... Ai, gente, fugiu o nome dele agora. Como é que pode? Olha só. Dos 10 mandamentos, gente. Olha, eu fiz um trabalho todo sobre Moisés. Ele não vinha na minha cabeça agora. Então, ele teve que vir com aquela lei. Ele não veio com a lei do amor. Ele veio com a lei da austeridade, pegou, vai ter que devolver. Aqui, fez aqui, faz ali. Vai ter a consequência. E era assim. Por quê? Porque aqueles homens precisavam daquele tipo de lei. Ainda não dava para Jesus chegar e falar assim, a vida é amor, não era por aí, não dava. Eles precisavam estabelecer dentro deles leis rígidas, porque era moral que estava sendo ali feita. Estava sendo construída dentro daqueles irmãos. Então, eles precisavam daquela lei. Era a lei que estava escrito, não tinha como fugir.
E era assim que tinha que ser. Depois vem Jesus, porque a gente evoluiu, a gente precisava continuar o caminho, mas enxergando a verdade. Então, isso tudo é evolução. Vai ser bem legal o final, gente. A gente fez a aula assim, poxa, essa aula, né? É que essa aula, ela é meio histórica, né? Mas a gente está falando da história. É importante. Então, para também não ficar só na história, a gente preparou uma coisinha assim no final para a gente não sair muito de chata hoje, né? Que a gente também, né? As comunicações se tornaram mais espontâneas no período agrário, contingência alimentar, tudo a sociedade foi evoluindo, o caminho foi melhorando, surgem rudimentos da espiritualidade, que foi o que a gente falou ali, né? O grupo étnico avança para experiências mais socializadoras e tementes ao Criador. Surge o politeísmo. O politeísmo é a crença em diversos deuses, né? Eles gostavam, né, disso. Era um deus para cada coisa e não tinha um que comandava todo mundo. Eram vários para cada um determinada coisa, né? E a gente não é por aí. Aí vem... Pode falar. Isso aí a gente já meio que falou, né? Com o aparecimento das doenças, as disfunções do organismo, o que surge? Surge alguém que tem uma comunicação, né? Tem uma mediunidade, ele tem comunicação com a espiritualidade e ele consegue resolver os problemas. E aí ele passa a se chamar xamã ou feiticeiro. Ele é temido, porque como ele resolve, as pessoas têm medo de contrariar, então, consequentemente, já começa uma submissão, um respeito. E o cara tem um canal lá controlado que ninguém vê, né? Então, e eles passam a ser os primeiros chefes, eles começam a assumir essa posição de primeiros chefes. Daí, a gente está chegando também no processo legislativo, quer dizer, a construção se faz dessa forma, com a influência da espiritualidade também, através desse processo de comunicação, né? Quem falou? Não, tudo no livro. A gente está no primeiro Deixa eu só fazer a pergunta. Ela está perguntando se está tudo no livro, porque a internet não escuta, né? Está tudo no livro. Tudo no livro. A gente pega o livro, traz no slide um resumo para a gente poder desenvolver, tá? Mas o conteúdo todo da aula está no livro, com exceção do finalzinho da aula de hoje, que a gente entende que também faz parte do todo desse livro, tá? O pensamento racional mais heranças egocêntricas. Igual ao castigo, né? Exemplo aos demais indivíduos. É a tal da lei do talião, né? Ali ele está falando o seguinte: as heranças egocêntricas são as coisas que a gente está trazendo, né? Tudo isso, essa vivência, a lei do mais forte, quem vence é o que eu falei antes, é o mundo dos espíritos. Isso tudo construiu lá atrás e até hoje caminha com a gente. Muitas pessoas ainda não conseguiram fazer essa transformação. A gente mesmo vê que tem várias atitudes que a gente comete no dia a dia que a gente vê isso. A gente vê esses sentimentos, a gente vê essas emoções que, de repente, a gente já podia ter se libertado delas ou transformado, né? Mas é porque a gente ainda não tinha consciência lúcida, que é o que a gente está buscando aqui agora. E Joana vem trazer. Nasceu o monoteísmo, Deus único, que assumiu diferentes formas, graças aos seus arquétipos e às suas revelações contínuas provindas do mundo espiritual, mediunidade mais ostensiva e as comunicações. A partir de Jesus, os holocaustos humanos ou animais se tornaram desnecessários, porque ele mesmo condena ali, para que aquilo? Embora se tornaram desnecessários, embora prevalecessem em muitos povos, para chegar na atualidade à conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. Que a gente vê, que a gente já conversou sobre, a gente até se adiantou, né? É exatamente isso. As religiões se multiplicaram. E aí a gente vai entender, vou falar sobre esse, mas eu vou explicar o self mais à frente. Então, a gente vai entender isso tudo, vem lá de trás. O self é o si mesmo. Então, o seu início é isso aqui. Vem formado das heranças ancestrais, isso dentro dele. Esses conflitos são as experiências que nós passamos e que, às vezes, podem ter se tornado superficiais ou profundas, dependendo de como eu recebi
e transformei elas. Eu posso ter passado por uma situação grave, vamos botar agora, não esquecer lá atrás. Eu posso passar por uma situação grave e ela me criar forças e eu sair dela muito madura, muito mais forte, muito mais segura, ou eu posso passar por essa situação e sair arrasada, destruída, aquilo não consigo dormir, aquilo acaba comigo, aquilo me destrói. É como eu passo por cada situação. Dependendo de como eu vou passar, isso vai se transformar em um conflito profundo, que me acompanha, que me marca em várias encarnações, ou um superficial, que também é um conflito, mas que é muito mais fácil de eu trabalhá-lo. Lembrando que aí a gente ainda traz, quer dizer, a gente não superou os conflitos, eles continuam ali, internos, né? No self. E aí eles podendo se transformar em tormentos destrutivos. Tudo é como a gente enfrenta, como a gente vai escolher. Lá atrás, isso tudo vem a racionalização da psicoterapia. Isso é um caminho que a gente está seguindo. É a evolução. Quando chega isso aqui, vem a psicoterapia, ela vem trazer para a gente a libertação, civilização contemporânea. Isso vem trazendo para a gente possibilidades de enxergar um mundo diferente. Quer falar alguma coisa? Aqui, ó, a gente vê que a gente tem um inconsciente coletivo fazendo parte dessa herança ancestral e um inconsciente individual, a partir das nossas próprias experiências, né? Esses tormentos destrutivos, eles são decorrentes da nossa incapacidade de ter resolvido esses conflitos, esses dois aqui, ou seja, como a gente vivenciou isso aqui, a gente não conseguiu resolver ainda, a gente acaba gerando tormentos destrutivos. E aí a gente precisa o quê? Para superar da racionalização, da psicoterapia, para a gente poder, então, se libertar e chegar ao comportamento da civilização contemporânea. Exatamente. Foi? Se vocês tiverem dúvida, né, porque eu acho que está... Eu não sei se vocês estão entendendo ou não, né? Está todo mundo tão quieto que ou estão entendendo tudo, ou estão assim, passa rápido, passa rápido, passa rápido. Não, a gente está no passa rápido, né? Então, as leis tornaram-se mais equânimes, embora predominem as injustiças sociais, a dominação do mais forte, isso a gente vê até hoje, como indivíduo ou nação, a intimidação pelo poder econômico, político ou bélico, heranças que a sociedade não pôde se libertar. O egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia. A gente vê vários casos de grandes farmacêuticas que descobrem curas e prende para poder faturar em cima disso, e mesmo morrendo um monte de gente, mesmo a massa precisando dessa ajuda, eles não liberam. Pelo abuso de alguns pelo abuso de alguns povos, mediante a poluição atmosférica dos mares, rios, lagos, destruição das florestas, de muitas vidas vegetais e animais, pela agressão ao seu meio ambiente, a poluição mental e o atraso moral do ser humano, que ainda não atingiu o pensamento cósmico, demorando-se no racional egocêntrico. Para mim, a minha vida é o mais importante. Sou eu que importa. O resto é o resto. Eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que estar bem. Se eu estou bem, está ótimo. Problema se tem guerra do outro lado, problema se o outro ali está passando fome, se tem uma mulher na rua ali andando. Coitada, né? A gente fala assim, coitada, não faz nada, né? Uhum. Ela entrou na frente de todo mundo, né? Aí daqui a pouco, dentro do metrô, dentro do vagão, passa um rapaz com a mochila nas costas e bate com a mochila nela. E ela reclamou da falta de educação dele. Mas ela esqueceu que antes ela furou fila. Exatamente. É muito mais fácil eu apontar o outro do que eu ver a mim. Né? A gente vê, tem o livro, não sei se vocês já leram, Conflitos Existenciais. Aí eu fiz um curso com a Cris, né? Acho que eu fiz 2 vezes, foi 2 vezes. E assim, o livro é de deixar você, não sei. Mas a gente vai falar sobre esse livro nesse curso. Então, é o dedo, a gente exatamente, vai falar. Porque ela fala assim, e uma coisa que a Cris falou que eu achei sensacional, foi assim, você lê o livro, você faz assim, olha fulano, olha a cara do fulano, gente, fulano.
Só que não é fulano, é você. Mas a gente ainda é capaz de criticar alguém severamente e no minuto seguinte fazer exatamente a mesma coisa e não se dar conta. A gente é capaz disso, a gente consegue. E se a gente começar a fazer um exercício de, todo dia no final do dia, pensar em tudo que a gente realizou durante o dia, com certeza a gente vai descobrir os nossos momentos de estar fazendo isso. Eu não tenho assim, a menor dúvida que a gente faz isso, e não é uma vez só, não, são muitas vezes. A gente critica o político, mas a gente vai, se tiver uma oportunidade, a gente faz uma outra coisa que é exatamente a mesma coisa que o político está fazendo, só que é de uma outra forma, porque a gente não tem aquela situação, aquela possibilidade. A gente não é capaz de avaliar, porque a gente tem essa mania de dizer assim, eu não faria isso. Mas a gente não é capaz de avaliar se não tiver naquele contexto, no contexto de vida, no contexto de vidas passadas daquela pessoa. Né? A gente tem esse hábito, a gente condena, mas a gente não vê, a gente não analisa o que levou a pessoa a chegar àquele ponto. Qual é o histórico dela? A gente nem vai saber, né? Porque a gente tem o véu do esquecimento, mas a gente tem que pensar na possibilidade. Será que essa pessoa que hoje faz isso, no passado sofreu alguma coisa no sentido contrário? Será que foi ela que sofreu e hoje, com a possibilidade de reparação, ela não está conseguindo? Ela não está conseguindo vencer a prova dela? E aí o nosso sentimento muda, a gente passa a ter compaixão e não ódio. A gente não fica mais pedindo, tomara que morra, né? Tomara que tenha uma doença, mas a gente passa a pensar assim, poxa vida, coitado. Não é nem no sentido de pena, mas coitado que não está aproveitando essa oportunidade, né? Não é isso? Exatamente. Faz parte, né? A gente vai mudando, né? Por isso que é bom o estudo, porque vai abrindo a nossa consciência para tudo isso. Já li tudo? Ah, que maravilha, troca. Quando eu olhei isso, eu falei, vou ler de novo, pô. Ai, velho, fiquei com medo, achei que eu ia ler de novo aquilo tudo. Então, a gente só vou passar o caminho que a gente fez e entender o processo que a gente se encontra. A gente já viu que o medo foi o primeiro sintoma. Aí já é da época atual, né? Exatamente. E esse medo, ele acompanhou a gente, né? Que é o medo lá de trás para sobreviver. Ele volta como ansiedade. Quer falar isso? E solidão. Eu vou colar, Fala, né? Vou dar uma colada aqui. Porque eu não sou da área, então a gente cola, né? Esse medo ele volta associado à ansiedade e solidão, gerando epidemias de conflitos. E aí, quando a gente tem as epidemias de conflitos, o que acontece? A gente procura uma fuga, né? E a fuga é o quê? É a depressão, esquizofrenia, o pânico, ou então a gente vai para a bebida, para o tabaco, para as drogas, para os psicotrópicos, né, para os remédios, com a tentativa de vencer as doenças e os transtornos. Mas, muitas vezes, os próprios medicamentos que deveriam solucionar esse problema, eles não realizam essa função. Eles acabam atrapalhando o nosso processo interior, né? E, com isso, aumenta o número de suicídios, de agressividade, de violência urbana. E aí está tudo interligado, né? A miséria social, econômica, educacional, da saúde. Enfim, a gente sempre está caindo na mesma situação. Então, eu acho que a gente já começa a entender que o mais importante dessa história toda é o autoconhecimento, que Joana tanto fala para a gente. Porque se a gente raciocinar, através do autoconhecimento, eu vou entender aquilo que me gera o conflito e vou entender qual é o mecanismo que eu aciono como fuga para não enfrentar esse conflito. Porque a gente precisa o quê? Sair da zona de conforto. E como é que a gente sai dessa zona de conforto, que não nos deixa caminhar? Procurando uma fuga psicológica, uma fuga, às vezes na doença, às vezes com essas outras coisas que a gente leu, né? Mas, assim,
A partir do momento que a gente toma consciência, que a gente tem acesso a esse tipo de informação, dita por um espírito que já desencarnou e que tem a missão de nos esclarecer, trazendo toda uma série psicológica, nossa, então está sobre a nossa responsabilidade agora, porque a gente já sabe. Se a gente já sabe, se a gente está aqui para encontrar, porque a gente vai encontrar a paz e a saúde no final do curso, né? É um compromisso. A gente vai ter que encontrar. Então, Mas, na verdade, Dani, eu acho que não é nem encontrar. É você construir ela dentro de você. ela já está, né? Eu acho que a gente já Exatamente. tem isso dentro da gente. A gente tem que procurar para encontrar. Porque todo mundo tem. Né? Deus fala isso para a gente. Né? Que a gente tem a felicidade, a gente tem todas as potencialidades, tudo está dentro da gente só precisa descobrir o caminho. E esse curso é para isso, para fazer a gente entender o processo psicológico e para fazer a gente se motivar a sair da zona de conforto e começar a dar os primeiros passos. E no final do curso, todo mundo está com essa cara assim para a gente hoje, assim? Vai estar assim. Feliz, com saúde. Tenho certeza. Ai, passa. Querendo mais, né? Tem muitos tem um monte de livros. curso Tem também, tem vários monte. livros de Joana. O que não falta. E aí, vamos lá. Nascem paralelamente algumas doutrinas religiosas ainda vinculadas ao fanatismo, nós vemos até hoje, a discriminação de raças contra a mulher, contra as demais crenças, que não se sejam as exaradas pelos seus líderes. O progresso não pode ser detido. Isso é fato. Então, não tem, ninguém vai ficar parado, eu não entendi hoje, mas amanhã eu entendo, eu vou ter, sim, sempre oportunidades. Aquela história assim, não perca a oportunidade, porque não aparece de novo. Aparece sim, porque Deus é Pai. Ele vai entender, sim, que naquele momento você não estava pronto e vai te dar, sim, outras oportunidades. Porque se fosse diferente, poxa, imagina só o desespero. Toda oportunidade que eu já perdi na vida, eu ia estar o quê hoje? Acabada? Destruída, em casa, chorando? Não. As oportunidades vêm, sim, você tem que aproveitá-las, mas às vezes a gente não está pronto e não entende. Mas aí, aquilo ali ficou a sementinha. Sempre vai ficar uma sementinha. O progresso não pode ser detido, porque os seres humanos, que às vezes o postergam, passam retornando a proscênios da matéria, a fim de crescerem emocional e espiritualmente, iluminando-se e iluminando o mundo, que lhes serve de colo, de mãe e de escola para a aquisição da sabedoria. Isso é fundamental a gente entender que estamos todos num processo evolutivo. E interligados. Não tem jeito, todo mundo vai evoluir. Até aquela figura que você olha fazendo coisas atrozes, que você fala assim, pô, esse cara, pô, é uma planta, não é possível, ele não tem emoção, como é que ele faz um treco desse? Está no processo evolutivo dele. Todos estamos. Vamos evoluir, vamos nos modificar, vamos aprender, sim, a amar, porque nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos de Deus. E Ele nos criou para quê? Exatamente para isso. Para que nós crescêssemos, para que nós evoluíssemos, para que nós aprendêssemos a ser deuses, né? Com letra minúscula, mas seremos deuses, né? Somos deuses. Só que ainda não iluminamos o suficiente para que a gente possa entender isso. E da mesma forma que a gente está interligado materialmente, porque se eu jogo um papelzinho aqui, isso vai afetar a coletividade, porque vai entupir o bueiro, a gente vai ter enchente, né? Afeta a coletividade. Da mesma forma, a gente está interligado espiritualmente. A gente faz parte de um todo que precisa trazer evolução. Nós todos temos compromissos individuais junto a uma coletividade para a evolução do planeta. Então, nós fazemos parte disso, temos responsabilidade, a gente assume essa responsabilidade, não lembra depois e acha assim, não tenho nada a ver com isso. Temos tudo a ver com tudo. Com a dor do irmão, com o irmão que está muito longe, que está passando por aquilo, tem a ver com a gente. E a gente comenta, né, a gente sabe que não existe o problema em só não fazer. Eu não estou fazendo mal, está tudo bem. Não é assim. Não fazer o bem também é um problema.
A gente, com medo de estar se metendo na vida do outro, numa situação, a gente deixa de fazer o bem. E não pode ser assim, não. Lógico que a gente tem que ter tato, né? Tem que ter jeito, mas a gente precisa para a gente e para o outro. Porque, às vezes, uma palavra, um gesto nosso, é o que vai mudar uma situação de um irmão nosso. Que a gente nem imagina, porque a gente convive com as pessoas, mas a gente não sabe o que elas trazem dentro delas. A gente vem aqui toda semana, né? Mas eu não sei o que vai no íntimo dela, dele. Eu não sei qual é a vida que as pessoas têm. Eu convivo aqui, socialmente. Eu não sei se aqui, entre a gente, tem alguém, por exemplo, com uma tendência depressiva, que pode gerar uma situação de tentativa de suicídio, por exemplo, e que, num dia onde a pessoa está aqui, muito deprimida, acordou muito mal, e que eu vou chegar para essa pessoa, vou abraçar, vou perguntar, como é que foi seu dia? Que ela não vai se sentir acolhida, amparada, com aquele simples gesto, e que aquilo possa interferir naquela intenção que ela tinha. A gente não sabe. Por isso que todo momento é uma oportunidade. Todo momento é o momento certo para a gente estar fazendo alguma coisa que a gente sinta que é para o bem, para o mal nunca. Mas se eu estou sentindo que eu estou com uma vontade de te abraçar hoje, vou te abraçar. Isso é para o bem. Então, esse abraço, eu estou trocando com ela energia. Eu estou, de repente, eu estou dando para ela alguma coisa. Tá vendo? Fiquei deprimida. Às vezes eu estou dando para ela... Aí é um conflito seu. É meu conflito. Vou ter que trabalhar isso hoje. Às vezes eu estou dando para ela uma coisa que ela está precisando, energeticamente até falando, para dar um equilíbrio energético a ela. Só que a gente, como não tem olhos de ver ainda, a gente não sabe disso. Então, não percam as oportunidades. Abracem, beijem, falem o quanto vocês amam a pessoa. Se doem, pelo menos nesses gestos de amor, porque isso muda a vida das pessoas que convivem com a gente. Você quebra um ambiente hostil com o seu amor. Possível. Só um minuto. Vocês já viram a Iraci? Alguém já viu ela de cara feia? Amarrada? Alguém já foi falar com ela? Ela estava assim, oi. Oi, fala. Não, assim, oi. Mesmo que ela não possa te atender. Não posso. Tá sempre assim. Por quê? Ela escolheu esse caminho. E te garanto que a vida... A Cris contou uma história que eu achei sensacional. A gente, vocês conhecem uma figura que prende a cabeça na janela da porta do carro? E aí a gente está lá, eu e meu irmão rindo, aí você fala assim, ela vira pra gente e fala assim, gente, eu vou sair dessa. Cara, você imagina uma cena dessa? A gente já tá como? Não ri! Vai rir de mim, né? Que você entra numa situação assim. É escolha. A vida é escolha. Fala. Uhum. E eu acabei ajudando uma pessoa sem conhecer, ela estava prestes a cometer. Olha só. Então, aqui tem um... Comecei a conversar com ela e falei para ela, não, você tem uma força, busca essa sua força interior, comecei no inbox, sabe? Uhum. Aqui é o depoimento... Olha Então, só. aqui tem um depoimento de uma pessoa dizendo que ajudou uma desconhecida no Facebook, que posteriormente ela conheceu, mas ela ajudou no Facebook, e depois ela descobriu até que essa pessoa tinha um potencial para o suicídio, e ela conseguiu, conversando com essa pessoa, entretendo a pessoa, envolvendo a pessoa. Exatamente. Exatamente. Está vendo como as oportunidades elas aparecem? Olha só que fantástico. Não é E bom aí a gente receber isso? Então, e isso Isso é não fez bem para maravilhoso. você também? Isso é maravilhoso. Mas se você for ver, cada um de nós tem uma história. Porque cada um de nós tem essas oportunidades diariamente. Nós somos anjos nas vidas de outras pessoas que também são anjos nas nossas vidas. Porque a espiritualidade, ela usa a gente para isso. Ela vai usar quem? Somos nós, os encarnados que estamos aqui, que temos acesso aos outros encarnados. Nossa,
Mas Eu se a vou te gente- dar meu Facebook, tá? Para você mandar para mim também. Mas, veja só, por isso que a gente não pode se enfiar nos nossos problemas. Você tá vendo? Família. Família é assim. Mas o interessante é, nós todos temos as dificuldades, vão vir pressões para cima da gente. Qual o seu nome? Alessandra. Alessandra, você estava aqui quando a Maravilhoso. Iraci falou que esse ano é um ano onde os conflitos familiares eles vão emergir? Esse ano é um ano onde as famílias vão ter as oportunidades de resolver os seus problemas. Você já está tendo o seu. A gente conversa sobre isso depois da aula, que a gente pode conversar. É isso, olha só, as dificuldades elas vão vir, não tem jeito, cada um vai ter a sua necessidade, né? Vamos ver elas, vamos trocar dificuldades, mas como desafios. Por quê? Para que vem determinada situação tão absurda para mim? Qual é o sentido? Por que eu passo por uma necessidade dessa? Eu tinha necessidade de passar por isso? Deixa eu abrir só um parênteses. Lembrando sempre que nós estamos vendo a nossa reencarnação atual. Não vamos nos esquecer que nós temos outras, em que os problemas eles podem ser invertidos, tá? Então, assim, a gente tem o hábito de falar, por que comigo, por que eu, né? Por que eu estou passando por essa situação, esquecendo de vidas passadas que nós tivemos? Às vezes é um resgate que a gente está tendo aqui. Sempre é necessidade da gente. Né? Nunca você vai passar por uma situação só porque quis, né? A Cris fala isso, né? Deus vai olhar lá para você e fala assim, puf, toma um problema aí para você, só de sacanagem. E não é, né? Ah, não, hoje eu não gostei dela, não, hoje ela tá assim, não gostei desse vestido, toma um problema para você. Não é. Né? São necessidades, a gente está acompanhando desde o início. Se lá atrás era necessário você matar o outro, e isso fez parte da sua evolução, pô, agora, esse determinado problema, como até o seu mesmo que você deu de exemplo, é necessário, por mais estranho possa parecer. Outro dia eu escutei isso. Como assim eu preciso disso? Eu já contei da minha tia, que eu fui falar para ela, tia, logo quando eu comecei o espiritismo, né? Eu assim, mas olha, eu descobri que tudo a gente pede. Toda a sua vida, aí você escolheu. Ela, não, eu não escolhi essa minha vida desgraçada. Sinceramente, eu não escolhi. E olha, você não vai fazer eu engolir essa verdade nunca. Eu falei, mas eu não quero fazer você. Eu falei, a gente faz assim, quando você desencarnar, quando eu desencarnar, eu vou procurar quem foi que me arrumou essa vida. Que eu vou acertar as contas. Sempre. Eles estão o tempo todo amparando a gente. Se você acha o seu problema pesado, ele tinha que ser muito mais. Só que Deus é tão bom, Ele é Pai, né? Ele diminui. Ele fala assim, não, é 100 que ela tem que pagar? Vamos botar ela para pagar 20, 10, 5. Porque com 5 ela vai aprender. É assim que Deus faz, né? Só que a gente acha que a prova é pesada demais e que eu não merecia. Mas, cara, é necessidade. Vendo dessa forma, fica mais suave. Não é que, então eu vou ter que aceitar tudo. Não é isso, é compreender. Compreender é diferente. Aí a gente acaba Isso aqui essa a gente já aula, a gente acaba o livrinho, e aí a gente trouxe umas coisinhas que a gente achou interessante, né? Isso aí a gente já leu, né? Então, assim, primeiro, como a gente está falando de religião, a gente achou legal falar o que é Deus. Vê que no livro dos Espíritos não é quem é Deus, mas o que é Deus. E Deus, e lá está escrito que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que nós trazemos o sentimento intuitivo da existência de Deus. Quer dizer, Deus está dentro da gente e não está fora. A gente tem o hábito de ficar procurando Deus em algum lugar, em alguém, é alguma coisa que está longe de mim, porque também são heranças de uma religião dominante, vamos dizer assim, né, num primeiro momento, onde Deus era punitivo, castigava, né, a gente cometia pecados. Então, a gente ficava com medo de Deus, com medo das consequências das nossas atitudes. E o Espiritismo vem trazer um Deus diferente.
amoroso, pai, que nos acolhe, que nos dá oportunidade. Quer dizer, a gente tem que se desconceitualizar do passado, daquilo que a gente aprende lá, pequenininho, enfim, para abrir expandir a nossa consciência e entender que ele está dentro de nós. Ele não está lá fora, em algum lugar perdido, né? E aí, agora vem a parte que a Tati gosta. Vamos lá. Aí, pronto. E aí a gente vem, para que a gente possa entender, e a Joana fala, e a Joana vem através de Jung, colocando o self para a gente compreender que o self, o que é o self? Sou eu mesmo, é o si, sou dentro de mim, é você mesmo. Quando você começa a entender quem você é, o self, Deus imanente, Deus mora dentro de você. O Deus imanente é o Deus que mora dentro de mim. É tudo. Tem o Deus é imanente e transcendente. Imanente, dentro de. Transcendente, além de. Porque ele está dentro e fora. Ele está num todo. Deus é tudo. Mas eu sabendo que ele está dentro de mim, eu sou uma centelha divina, né? E aí vem o self, com todo o seu... O self, ele é o princípio. Sou eu. Desde o início. Toda a minha trajetória está no meu self. Todas as minhas experiências, no self fica o inconsciente coletivo, as qualidades divinas dentro do inconsciente coletivo, que são chamados os arquétipos. Tem toda uma jornada. Eu vou ler para a gente falar. Toda a sua vida trará experiências que vão te fazer questionar. Então, vamos lá. O que a Joana está trazendo para a gente? O conhecimento. Ela está iluminando a nossa mente para que a gente possa entender o que a gente veio fazer aqui. Você não veio ser mãe, ter filhos, casar. Você não veio ter o melhor emprego da sua vida, casar e ter filhos também. O homem, né, que eu digo. Você veio aqui, vai viver essas coisas ou não, dependendo da sua necessidade e do estudo que você precisa para que o seu self se liberte. O que é isso? Essas perguntas são chave. Quem veio atrás do espiritismo, me diga, não veio atrás dessas perguntas? De onde vim? Quem sou? Para onde vou? Não são essas perguntas que nos motivam, que fazem assim, por que eu acordo todo dia? Para trabalhar, para comer, para dormir? Eu ainda estou nessa mente lá atrás? Ou eu já começo a questionar isso? Porque quando eu começo a questionar, é uma luzinha que já está acendendo. É a evolução que você caminha, que já está num grau que faz você questionar. O livro dos Espíritos, ele traz, são milhões de perguntas base, para que você comece, pelo menos o início, e depois ele vai se aprofundando, para que você comece a entender esse processo, quem sou eu, para onde vou, o que eu vim fazer aqui. E vem Joana depois, trazendo a elucidação. Ela vem clarear a nossa mente para que a gente possa caminhar, chegando à descoberta de si mesmo e, assim, a Deus. Porque quando eu compreendo que dentro de mim, quem habita é Deus, e aí ele fala aqui em cima, vós sois deuses. Quando Jesus disse isso, é porque nós somos centelhas divinas. Eu li aqui no André Luiz, tentei achar, não consegui. Somos células de Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós temos dentro de nós todas as potências. Nós somos seres de luz que vamos em busca dessa luz e, por isso, todo esse processo de caminhar, de evolução. Deu para entender o que é o self? A gente vai falar muito sobre ele. A gente vai ainda falar muito sobre todas essas possibilidades, essas inconsciente coletivo, porque é a Joana. Isso aqui é a Joana. É o tempo todo ela... Isso é por que ela repete? Pode passar, Dani. Porque ela quer que a gente entenda e siga. Aí a gente traz o poder da fé, né? Que a gente também achou importante colocar. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz lá essa passagem que um pai chegou a Jesus, levou o filho e pediu que Jesus o curasse, porque ele não estava conseguindo obter essa cura. E Jesus, lógico, promoveu a cura, né? E os apóstolos foram indagar Jesus por que eles não conseguiram fazer essa cura, só Jesus que conseguiu. E aí Jesus fala exatamente aquilo ali, ó. Por que eles não conseguiram? Porque eles não tinham fé. Porque se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam à montanha, sai daqui, vai para ali, e a montanha sairia. Ou seja, o
que a gente está querendo, qual o caminho que a gente está querendo traçar aqui? Primeiro, dizer que Deus não está fora, está dentro. Número 1. Número 2, dizer sobre o poder da fé. Quer dizer, ninguém vai ter fé por a gente. Não adianta a mãe da gente ter fé, ou o marido, ou, enfim. A gente é que tem que ter essa fé que Jesus disse. Ou seja, tudo é possível. Qualquer coisa que você pensar, ela é possível. Não existe nada que você pense e diga assim, isso é impossível, eu não consigo. Isso só acontece quando a gente faz isso, quando a gente menciona isso, eu não consigo, porque aí você já se derrotou, você já criou, já plasmou e aquilo vai se realizar. Jogou para o universo acata mesmo. Ele fala, você não quer, eu não te dou. Agora, quando você joga para o universo, eu vou conseguir, aí o universo te abraça e fala, vai sim, ainda vou te ajudar. Aí aparece um monte de gente querendo te ajudar, se é falta de emprego, uma pessoa que você não vê há anos te procura, se é saúde, você começa a melhorar. O movimento é individual, por isso, está ali, ó. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda é uma coisa muito pequena. Então, ele não está pedindo nem fé cega, aquela fé, não. Do tamanho de um grão de mostarda, a gente não tem. A gente fala, vai dar, mas assim, sabe aquela coisa descrente? Vou conseguir. Não, gente, eu vou conseguir mesmo, botando energia, força, porque aí a gente consegue. A esperança e a caridade são resultantes da fé e formam uma trindade inseparável. Olha aí, está tudo interligado. Tem vários estudos hoje em dia de pessoas que estavam doentes e tinham um movimento da fé, de oração, de crença, e que se curaram, e outras que não tinham esse movimento e não conseguiam fazer essa cura. Então, a cura é possível, sim. Porque senão não teria acontecido, como acontece, os famosos milagres, né? A fé nada mais é do que a ação do pensamento na matéria. Só que a ação, não é aquela ação que você... Nós temos esses momentos, nós não temos fé, nós temos momentos de fé. Aí, eu acredito, mas eu não acredito. Eu acredito, mas eu não acredito. Quando falam para mim, eu acredito, mas depois será? Oscilou, acabou com o poder. Você crer, é aquela coisa assim, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita? Eu não sei aonde foi que eu vi isso. A pessoa falou assim, foi algum desses livros. Você acredita em Deus? Eu não acredito. Eu sei. É completamente diferente. Porque quando você acredita, eu acredito. Agora, eu sei. Então não tem dúvida. Não tem porque não, será? Eu sei. E tem estudos que comprovam, isso não somos nós que estamos falando, não. Estudos mesmo que comprovam que pessoas que têm fé, religião, adoecem muito menos. E uma vez doentes, ficam curados muito mais rápido. Isso é comprovado cientificamente. O poder da prece. Aqui, eu pedi e obtereis, né? No Evangelho também traz isso. A gente não costuma encarar a prece como a ligação com o alto, com o divino. A gente está acostumado àquela prece do Pai Nosso, repetitiva e decorada. A Iraci fala muito aqui assim, que a prece, ela tem que ser espontânea, é uma conversa, é um diálogo, é você se expor. Ela é individual, ela é o seu momento, ela não precisa ser divulgada. Basta que seja com sinceridade e num ambiente adequado, né? Não dá para você ficar conversando com Deus, até dá, mas assim não é o mais aconselhável. O mais aconselhável é você reservar um momentinho e conversar com Deus. É ter esse momento íntimo seu com o Pai. E ali pedir e agradecer, né? Porque a gente tem muito mais o que agradecer, se a gente for parar para pensar, do que para pedir. Porque todos nós que estamos aqui, sem dúvida nenhuma, estamos em condições muito melhores do que a grande maioria da população do nosso planeta. Não tem a menor dúvida disso. A gente não tem noção, porque a gente vive no nosso mundinho, a gente não tem noção das dificuldades. Não é só material, não. Dificuldades espirituais, dificuldades de toda a ordem.
Então, nós somos afortunados. E quando a Iraci fala aqui do trabalho voluntário, é muito para isso também. Porque quando a gente começa a ver a dor do outro, a nossa dor perde a força. Quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário, o nosso foco passa a ser outro. A gente começa a enxergar os nossos problemas de uma forma diferente, como oportunidade, como desafio mesmo, como a Tati falou. E como a gente sempre comenta que é uma coisa que a gente bate muito, mas a gente muitas vezes não consegue. A gente continua falando que temos um problema, né? Não um desafio. É bem comum. E a meditação, que a Joana também traz para a gente, tem esse livrinho, Momentos de Meditação. E ela fala, o homem que busca a realização pessoal é impelido à interiorização. A meditação disciplina a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhoa. Meditar é uma necessidade antes de qualquer realização. Acalma a emoção, aclara o discernimento e harmoniza os sentimentos. Alguém aqui já fez meditação? Tem esse hábito? Olha só, no tamanho dessa sala, quantas pessoas? 4 pessoas levantaram as mãos. Ah, os tímidos se manifestando, vale? Então, mas mesmo assim, a gente não chegou a 1/3 das pessoas dessa sala. Não fazem meditação. E olha o que Joana traz para a gente, olha. Que quem busca a realização pessoal é impelido à interiorização. E a meditação é isso. É a gente se interiorizar. Olhar para dentro. Contato com o self, né? A hora que você se olha, se percebe, se sente. É hora de você refletir sobre o seu dia, sobre as suas escolhas, sobre os momentos que você viveu e que você precisa viver, que você está vivendo naquele momento. A meditação é fundamental para que a gente se encontre. Porque é um momento só seu. Não tem ninguém falando, não tem ninguém rezando, não tem ninguém fazendo prece. É você com você mesmo. A gente trouxe um passo a passo. Quem tiver interesse depois em pegar, é só falar com a gente passa esse passo a passo para vocês. E a gente vai propor hoje aqui, no finalzinho da aula, os 5 minutos finais, a gente vai exercitar essa meditação. Vocês querem? Tem interesse? É muito legal. Porque a gente pensa assim, meditar, eu preciso ter um tapete, eu preciso ficar 1 hora lá, respira. Eu não consigo. Mas não é. A meditação, ela pode ser 5 minutos. Tem até um aplicativozinho, que é meditação em 5 minutos. Você acha que 5 minutos é pouco? 5 minutos é coisa pra caramba. Você pensa pra caramba. Acalmar a mente em 5 minutos é coisa pra caramba. Então, assim, pra gente desmistificar a meditação. Porque senão a gente acha que meditar você tem que estar vestido a caráter, né? Com uma roupinha, sentado, fazendo Não, isso é yoga, a gente pode meditar, é maravilhoso, eu amo yoga, mas não é necessário rituais. A gente tem que se libertar. Não estou falando que é ruim, de forma alguma. Eu faço, eu gosto da yoga, acho fantástico, adoro. Quando eu vou procurar fazer a minha meditação, eu faço exatamente nessa posição, mas é uma escolha minha, não quer dizer que eu sentada aqui eu não possa meditar. Não quer dizer que eu, num lugar qualquer, na praia, sentada, eu tenho que fazer qualquer posição. Não, eu estou lá, eu sento, eu fecho os meus olhos, eu me identifico e me conecto comigo mesmo. É isso, meditar. É um momento de contato com você. É bom achar lugares calmos e tranquilos para que a gente possa tentar ouvir a nossa mente e, assim, ir diminuindo a frequência do coração, a frequência mental, e aí você vai entrando em conexão com senão você vai se mesmo. antecipar. Não. Só estou só para a gente poder entender. Vamos ler. Reserve alguns espaços mentais, 1 hora calma. Ou seja, né, foca naquele momento que você vai fazer a meditação na meditação. Concentra-te sentado comodamente em lugar agradável, habitual, enriquecendo a psicosfera. Ou seja, você vai passar a fazer daquele lugar o mesmo lugar todos os dias para que aquela psicosfera seja energizada, o ambiente seja propício para aquilo que você está se propondo. Medita diariamente num pensamento do Cristo, treinando
inquieta a mente e o corpo desacostumado. Isso que a Tati falou. A gente não está acostumado, passam milhões de pensamentos, a gente sente coceira, sente cutucão, sente não sei o quê, mas é assim mesmo, até a gente chegar num ponto dessas coisas não mais nos atingirem. Tem um estudo que eu não sei se... Eu não vou dizer exatamente a quantidade de dias, mas eu acho que são 21 dias. Você tem que fazer, treinando a sua mente, 21 dias, são 21 dias consecutivos, na mesma hora, a mesma coisa para você habituar a sua mente àquilo ali, e ali, depois desses 21 dias, se torna hábito para você, exatamente. É treinar a mente para uma nova ação. E dieta também é assim. Condicionamento, exatamente. Dieta é assim também. A gente começa, depois habitua. Exercício físico, tudo é assim, treinamento, né? Invade o desconhecido da tua mente sem censurar nem julgar. Ou seja, passou um pensamento, você não tem que ficar, ai meu Deus, eu pensei naquilo, que droga, não devia ter pensado, porque aí você já estragou tudo, né? Deixa, pensou, foi, passou. Você está lá, vou meditar. Nossa, eu esqueci de comprar manteiga. Meu Deus do céu, que droga, como é que eu vou... Não, deixa, passou o pensamento, continua. Manteiga. Vai, manteiga, não me pertence mais. Respira. Manteiga foi. Agora vem outra coisa. Mas no início vem um monte de coisa. Mas depois você vai se habituando e vai acalmando. Senão você desiste. A gente vai fazer isso agora, hein, gente? Eu passei lá uns 10 minutos e só veio manteiga, açúcar, feijão, filho na escola, né? A conta para pagar, não sei o que. Mas é o início. O início a gente está ansioso também. Aí você joga para sua cabeça essa ansiedade, que eu não posso pensar. Você botou, não ferrou. Você vai pensar naquilo que você falou. Não posso pensar. Condicional. Respira calmamente. Sentindo o ar. Isso aí é bom a gente falar, vou falar, para a gente já pensar no que a gente vai fazer daqui a pouco. Olha, respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Dias haverá mais difíceis para o exercício. O treinamento se responsabilizará pelos resultados eficazes, ou seja, continuidade. Não lutes contra os pensamentos, conquista-os com paciência. Tão natural se tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, será conduzido a ideia predominantemente em ti, portanto, de tranquilidade e de discernimento. Com certeza, quem faz o uso da meditação, antes de tomar uma decisão, vai tomar essa decisão acompanhado de quem? Dos bons espíritos. Acompanhado de quem? Da gente mesmo, que a gente vai conseguir chegar aonde? No nosso íntimo, no nosso interior, através disso aí. Então, com certeza, a decisão vai ser melhor. Imagina você fazer a meditação, lembrando da aula, que você é o self, que lá dentro dorme, mora dentro de você todas as suas conquistas, que o importante que você veio fazer nessa vida agora é clarear a sua mente para que você nas próximas, porque a gente tem que entender que agora eu construo o futuro. O passado foi, acabou, não tem essa, preciso consertar, minha atitude foi errada, acabou. Desvencilha, porque senão a gente fica naquela coisa de arrastar a corrente, né? Então desvencilha, aconteceu, errei, mas quem não erra? Quem não errou? A gente não nasceu perfeito. A gente vai chegar à perfeição, mas não vai ser, não nascemos perfeitos. Então, é um caminhar. Então, nesse momento, a gente tem que conectar a nossa mente e lembrar, sim, do self, do interior, de quem eu sou e como eu quero ficar. Vamos lá, põe a gente vai fazer, então agora a gente pede para vocês se sentarem confortavelmente na cadeira, né? Fechar os olhos, já começar, claro, a harmonizar. Vamos apagar a luz? Apagar. Aqui, essa aqui, aquela ali. Ah, não, você tem que ler, né? Não, deixa essa aqui por causa da internet. Então, vamos lá, gente. Respira, presta atenção no ar que entra dentro dos nossos pulmões. Vamos acalmar as nossas mentes. Se vier algum pensamento, deixa o pensamento vir, passar, sem pressa. Colocando na nossa mente mental a imagem do Cristo. Passa pra gente aí, Adolfo. A Verdade Libertadora é do livro Momento de Saúde, de Joana de Ângeles.
A verdade divina penetra-me e transforma-me. Ao deixar-me impregnar, renova-me. E todas as acusações que me fazem os frívolos e maus não me atingem, não me perturbam. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. A verdade divina inunda minha consciência. Penso e ajo com correção. Nesse momento, nós podemos pensar naquilo que nos aflige, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos aclare a mente, que nos acalme o coração e que nós possamos, através do nosso equilíbrio, da nossa paz, termos as respostas, as inspirações necessárias, a conduta correta e, por fim, sentirmos as bênçãos do amor que nos invade, que toma todo o nosso ser, nos trazendo equilíbrio. E com essa ambiência, com esse sentimento de paz, pedimos ao nosso Mestre Jesus que continue ao nosso lado, nos amparando, nos encorajando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos voltando, abrindo os nossos olhos, sentindo o nosso corpo novamente, a nossa presença física na matéria. E depois dessa meditação, tenho certeza que alguém vai se sentir muito motivado a fazer a nossa prece de encerramento da aula de hoje. Quem vai ser? Quem, gente? Ninguém quer? Olha lá, André. Jesus, Pai amado, Mestre querido, Joana de Ângeles, toda a sua falange, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para aprendermos, aumentarmos nossos horizontes, para podermos cada vez mais nos aperfeiçoar, para podermos trabalhar, Senhor, para vós. Queremos pedir, Jesus, que fique conosco, que continue nos abençoando em todo o decorrer deste dia, que assim seja, graças a Deus. Gente, boa tarde, até semana que vem. E no próximo vai ser plenitude. Plenitude é maravilhoso. Aguardem a próxima aula, maravilhosa. Processo legislativo, psicotrópico, sei lá. Passou tudo. O mais legal é o antropossócio psicológico.